Boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição do De Norte a Sul, a última, antes das eleições legislativas do dia 27 de setembro. As campanhas eleitorais estão em pleno terreno, em toda a força. As frases ouvidas de um lado e de outro, das barricadas, digamos assim, são cada vez mais quentes. Vamos então tentar analisar de alguma forma aqui essa campanha eleitoral. Vou, antes de mais, apresentar os nossos convidados, pelo PSD, Virgílio Macedo, Jorge Catarino, pelo Partido Socialista, Rui Sá, pelo PCP, ou CDU, neste caso, rumo às legislativas em coligação, e também pelo Bloco de Esquerda, Catarina Martins. Vamos então falar da campanha eleitoral. Começo por si, Jorge Catarino. O que é que lhe tem parecido esta campanha até agora, começando naturalmente pelo seu partido, pelo Partido Socialista, que teve um grande comício este fim de semana, precisamente? Sim, eu ia realmente referir isso. Tivemos ontem um comício, suponho que idêntico ao de há 4 anos, na Praça Dom João I. Foi realmente um grande comício, com algumas novidades, que também são públicas, que foram, sobretudo, ligadas à intervenção do Mário Soares, que de uma forma muito clara, ao protagonizar e relativizar o slogan do Sócrates é fixe, deu a tónica geral da união dos socialistas para o dia, para o próximo domingo. O PS tem feito uma campanha em crescendo, é claro, e esta campanha em crescendo e a forma como o Sócrates tem estado, de certo modo, ignorando os golpes baixos e a baixa campanha política que de alguma forma aflorou a partir das escutas, da célula de escutas que iremos falar hoje pelo visto, e mesmo até a partir da questão dos votos comprados, que parece que são questões menores numa campanha eleitoral para as legislativas, e parece-me que a introdução desses pontos, um muitíssimo mais grave, que é a questão do Presidente, que envolve o Presidente da República, a outro que uma revista ter investigado e, pelo visto, ter descoberto qualquer coisa referente votos que candidatos do PSD tenham eventualmente comprado. Em algumas secções, parece-me que são questões laterais, absolutamente laterais ao ato eleitoral e à campanha e àquilo que deve ser o esclarecimento das populações sobre os projetos políticos. Enquanto se discutem estes fediveres, as questões centrais, que são as questões da educação, os projetos para a educação, para a segurança social, para o Serviço Nacional de Saúde, para a cultura, as grandes questões do país, inclusive as medidas para a crise económica, essas deviam ser naturalmente as questões centrais numa campanha e numa batalha política. Mas já dizíamos aqui neste programa, a semana passada, a partir do momento em que começa a campanha eleitoral, deixa de se discutir política, não é? Pois, mas parece-me que há mais uma lógica a direção do PS, e neste caso o nosso candidato, tem feito um grande esforço. Ele classificou a questão das escutas de um facto, de um fediver de verão. Passamos agora aqui para Virgílio Macedo e começo por confrontá-lo precisamente com uma das declarações de Mário Soares também, em que dizia que a campanha de Manuela Ferreira Leite tem sido uma desgraça. Foi esta a expressão utilizada. Obviamente que eu não concordo. O que está aqui em causa, efetivamente, são dois projetos políticos totalmente diferentes entre o PSD e o PS. E, sem menosprezo pelos partidos mais pequenos, efetivamente, no próximo dia 27 irá-se escolher quem irá ser o futuro Primeiro-Ministro em Portugal. Será o engenheiro José Sócrates ou a doutora Manuela Ferreira Leite. Obviamente que o PSD tem feito uma campanha no sentido de transmitir as suas ideias, a sua visão para o país e, sobretudo, tem tentado lutar contra a transmissão que é feita muitas vezes da mensagem do PSD de forma errada por parte do Partido Socialista. Ainda agora aqui o Jorge Catarino falou em duas situações que repetidamente o PS tenta transmitir para a opinião pública uma posição que o PSD não tem, que é em relação ao Serviço Nacional de Saúde e em relação à Segurança Social. A doutora Ferreira Leite já disse de forma clara e inequívoca que não pretende acabar com o Serviço Nacional de Saúde, nem que pretende acabar com o sistema de segurança social que atualmente está em vigor. Inclusive, ela disse que seria bom para o sistema que, nomeadamente ao nível da segurança social, em virtude de ter sido feita uma alteração há muito pouco tempo, que não seria útil qualquer modificação na próxima legislatura. No entanto, o Partido Socialista sistematicamente tenta transmitir para a opinião pública que o PSD quer alterar esses dois bastiões, ou seja, quer
tentar meter medo às pessoas no sentido de, atenção, que se o PSD ganhar, a doutora Ferreira Leite for Primeira-Ministra, ela vai acabar com o Serviço Nacional de Saúde e vai acabar com a Segurança Social como hoje a conhecemos. Acha que as diferenças então entre o PST e o PS não são essas, são outras? Não são essas, claramente não são essas. Rui Sá, relativamente a este discurso do voto útil do Bloco Central, tem alguma preocupação? Acha que depois das sondagens que vimos ultimamente, nesta última semana, os indecisos poderão pender mais para o Bloco Central, precisamente por este apelo ao voto útil que vem do PS e PSD? Eu acho que se dependerem, os indecisos não estão muito indecisos, querem a continuidade daquilo que tiveram. Mas eu acho que aquilo que se tem assistido nesta campanha eleitoral, e dando de barato que as campanhas eleitorais têm sempre dinâmicas. Ontem a CDU encheu o Palácio de Cristal, onde não ia há 10 anos, com... Não, olha que não. Os espelhos, onde há espelhos, que eu saiba, na Praça Dom João I, no Palácio Atlântico. Há lá espelhos. Isso eu sei que há. Espelhos aí. Segundo a imprensa, estiveram cerca de 5 mil pessoas. Cerca de 5 mil pessoas no Palácio de Cristal, mas eu já tenho, perdoem-me, digamos, alguma experiência para saber que, infelizmente, em alguns casos, felizmente noutros, não é por uma maior capacidade de mobilização numa iniciativa ou noutra que depois os resultados eleitorais dependem. Embora não haja dúvidas que a força política que tem tido uma campanha daquilo que se chama mais de massas, no sentido de iniciativas de maior dimensão, tem sido a CDU, os 5 mil ontem no Porto, os 6 mil em Évora no início da campanha eleitoral, e o que procura chegar às pessoas e mobilizá-las para o ato eleitoral. Mas aquilo que eu assisto na campanha, e isto é que eu acho que é importante, é a mistificação, quer do PS, quer do CDS, quer do PSD, mas também do CDS, que é um bocado procurar na campanha eleitoral dizer aos eleitores: olhem para o que eu digo, não olhem para o que eu fiz, nem olhem para aquilo que eu faço. Ou seja, que é um bocado uma tentativa de vender a ilusão de que vão fazer agora alguma coisa, quando objetivamente tiveram a possibilidade e governaram este país. E nos últimos 30 anos ele tem sido governado ou pelo PS, ou pelo PSD, com o CDS, ou juntos, e objetivamente muitos dos problemas que nós temos hoje são problemas decorrentes desta governação que estes partidos tiveram. Nós vemos hoje dizer Sócrates, hoje já não é tanto animal feroz, é um cordeiro relativamente a algumas matérias, que se equivocou relativamente aos professores, procura arranjar alguns elementos distintivos relativamente ao PSD, tal como o PSD relativamente ao PS, quando é sabido que é muito mais aquilo que os une do ponto de vista da apreciação e do ponto de vista do programa político do que aquilo que os separa, e portanto procuram dizer isso. O CDS vem agora defender, digamos, redução de impostos, mas todos nos lembramos que em 2002 o CDS defendia a baixa da taxa do IVA e mal foi para o governo de Manuela Ferreira Leite, na altura Ministra, aumentou o IVA e o Dr. Portas esteve de acordo que houvesse o aumento do IVA. Vemos o PSD dizer que o pagamento especial por conta que deveria acabar, mas foi criado exatamente por um governo do PSD, e portanto eu acho que nós temos aqui uma série de situações que eu acho que o eleitorado já tão saturado desta situação, não se deixa enganar agora por algumas coisas que se dizem nas campanhas eleitorais, com um objetivo claro, que é mascarar ou, pelo menos, esconder tudo aquilo que foram as práticas políticas destes partidos ao longo destes anos. Bons resultados, olhando para as sondagens, só se saberá então no dia 27 se terá ou não um bom resultado, mas de qualquer forma tem sido citado como nunca noutras campanhas, nomeadamente pelos adversários. Ainda bem. É sinal de que se começa a perceber que não é verdade que tenha que haver uma alternância que nunca é alternativa, e que se percebe que realmente não estamos a eleger Primeiro-Ministro, estamos a eleger deputados. E se percebe também que a política de um país não depende só do Governo, e mal era que assim fosse. Nós temos uma Assembleia da República que é o órgão máximo legislativo do nosso sistema. E, portanto, as pessoas começam a perceber que é preciso ter na Assembleia da República forças que se comprometam realmente com aquilo que defendem. E que se comprometam de uma forma séria e de uma forma consequente. Porque a verdade é que quando ouvimos os discursos de campanha, tanto do PS como do PSD, encontramos sempre pontos em que até estamos de acordo. Eu até fico assustada às vezes. O problema é que são sempre coisas extraordinariamente pontuais, que não têm a ver com políticas sérias. O problema é que são sempre ou medidas muito pontuais, ou coisas que se dizem em tempo de eleições porque ficam bem, mas nunca há realmente um olhar para o mundo e perceber que as coisas não têm de ser sempre entre um plano A mau e um plano B mau para os mesmos, para quem é sempre mau. E, portanto, é sempre nesta alternância que vivemos. As pessoas começam a perceber isso, começam a perceber que é preciso ter um discurso sério, é preciso perceber que não há inevitabilidades, que
temos todos juntos que decidir qual é o nosso futuro. Que não é verdade que seja inevitável, que não se pode mexer nas grandes fortunas, mas como não há dinheiro para a segurança social, nunca mais nos podemos reformar, e que este tipo de raciocínios não é inevitável, não tem de ser assim. Tem sido sempre assim com o PS e com o PSD. Não é inevitável que o combate à pobreza seja medidas que tiram as pessoas estatisticamente do limiar da pobreza, mas que não fazem real combate à pobreza. As pessoas começam a perceber que é preciso falar de outra maneira e começam a perceber que a política é uma atividade de todos.